Estamos empolgados em compartilhar essas histórias fascinantes. Não perca a chance de se juntar à nossa comunidade dedicada à paixão pela história. Inscreva-se agora no nosso canal e embarque nessa jornada. Acredito que arruinei tudo ou, pelo menos, assim parece. Estou casado com minha esposa há 5 anos, mas nos últimos tempos ela se transformou em uma completa desconhecida. Inicialmente, ambos estávamos bem estabelecidos quando nos conhecemos, compartilhando valores semelhantes. Eu frequentei uma escola técnica, adquiri habilidades técnicas, trabalhei em empregos de nível básico antes de construir uma reputação na programação. No entanto, agora percebo que a importância das minhas referências superou minha educação. Minha esposa, por outro lado, possui um diploma de pós-graduação e ocupa um cargo de gerência. Isso criou uma dinâmica que inicialmente parecia amigável. No início do relacionamento, eu reclamava da gerência intermediária, enxergando-os como obstáculos entre mim e a conclusão das tarefas. Minha esposa, porém, via a gerência intermediária como necessária para direcionar pessoal e recursos. Eu enfrentei desafios com gerentes intermediários que consideravam os desenvolvedores de código como substituíveis, estabeleciam prazos irrealistas e prometiam recursos aos clientes, criando constantes desculpas para problemas. Sempre que eu compartilhava essas experiências com minha esposa, ela sempre ficava do lado deles, dizendo que via coisas que eu não via. Depois de cerca de 1 ano de namoro, aprendi a parar de compartilhar detalhes sobre meu dia de trabalho, a menos que envolvesse folgas ou aumentos salariais. Sempre senti que ela ressentia o fato de eu não ter retornado à faculdade para um curso de 4 anos ou pós-graduação. Embora tenha pressionado sobre isso no início do relacionamento, desistiu quando expus as dívidas e empréstimos. Ao nos casarmos, ela estava relativamente livre de dívidas, assim como eu. Tínhamos poder aquisitivo semelhante. Há cerca de 2 anos, comecei a trabalhar em uma empresa cujo proprietário reconheceu diretamente meu valor e potencial. Agora, ganho 50% a mais que minha esposa, e meu atual gerente, embora não seja um líder técnico, colabora bem comigo, incorporando o que considero ser as características de um mentor sólido. Eu afirmaria que ele tem habilidade em se manter afastado do meu caminho, mas essa descrição soa adversarial. Ele é um supervisor excelente. Os primeiros 4 anos de nosso casamento foram, no geral, ótimos. Naquela época, não tínhamos que lidar com queixas sobre gerentes no trabalho, e ela não me pressionava a gastar fortunas em um diploma e contrair dívidas. Nos divertíamos, íamos a encontros várias vezes por mês, compartilhávamos livros e assistíamos filmes juntos. Quando o primeiro período difícil começou, ambos estávamos trabalhando em casa. Nossa residência era realmente confortável, com 3 quartos extras para o caso de termos filhos no futuro. Um desses quartos já havia sido convertido em um escritório para mim. Quando a fase difícil começou, convertemos o segundo quarto em um escritório para ela. Ambos trabalhávamos em casa, mas tínhamos filosofias bastante diferentes sobre isso. Eu seguia uma rotina de levantar, tomar café da manhã, me banhar, fazer a barba, vestir um terno e depois ir para o meu escritório em casa. Eu detesto ternos, mas isso me coloca no estado mental de, ok, é hora de trabalhar. Minha esposa, por outro lado, simplesmente se levantava da cama, tomava café da manhã, escovava os dentes, vestia uma camiseta e calça de moletom, e ia para o escritório com seu iPad para jogar Candy Crush entre os e-mails. Acho que vejo isso como trabalhar em casa, enquanto ela encara como trabalhar em casa, com ênfase no casa. Enfim, é estranho como a proximidade pode gerar distância. Ela tem várias reuniões por dia, e eu consigo ouvi-las porque ela mantém a porta bem aberta. Eu, por outro lado, tenho apenas uma reunião por dia, que é curta, e fecho a porta do meu escritório durante esse período. Há meses, ela expressou sentir-se insultada pelo fato de eu fechar a porta durante a reunião diária. Expliquei que é para ter paz e manter minha mente focada no trabalho, mas ela interpreta como se eu estivesse escondendo algo. Tentei continuar compartilhando nossos passatempos, mas ela ignorou, argumentando que já passamos o dia todo juntos. Deveria ter insistido, mas não o fiz. Abordei a situação difícil como algo permanente, talvez um erro. A situação piorou quando a empresa dela começou a reabrir parcialmente o escritório. Ela aproveitou a oportunidade de integrar os 50% que retornaram ao trabalho em um ambiente reorganizado para garantir o distanciamento social. Embora eu também sinta falta de trabalhar no escritório, minha empresa ainda não reabriu os escritórios. Além disso, como tenho acesso ao meu ambiente de desenvolvimento em casa, não considero isso realmente necessário. Acredito que vários colegas de trabalho dela a influenciaram.
Ela começou a passar mais tempo depois do expediente com eles, indo à casa de um colega para tomar drinks. Eu pressionei para saber mais, mas ela ficou na defensiva e se tornou cada vez mais distante. Parecia que eu tinha uma colega de quarto em vez de uma esposa. No mês passado, durante um fim de semana, ela colocou seu antigo iPad na mesa e pediu para eu apagar tudo, pois queria presentear sua sobrinha. Como costumo fazer esse tipo de favor para a família, não dei muita importância. Enquanto ela saiu para outro encontro da empresa, liguei o iPad. Talvez minha esposa estivesse ficando descuidada, pensando que eu não verificaria. Fiz uma restauração de fábrica e descobri mensagens, fotos e vídeos comprometedores com seu chefe. Eles estavam tendo um caso há 2 meses. Não consigo descrever o choque. Foi como se meu sangue virasse gelo, lembrando a cena em Equilíbrio, onde o polígrafo ficava plano. Copiei todas as evidências. Armazenei em um serviço de nuvem dedicado aos meus projetos de desenvolvimento, separado do ambiente de trabalho, e comecei a procurar um advogado. Inicialmente, não confrontei a situação porque não tinha certeza do que faria a seguir. A nova sensação em meu corpo era como se estivesse entorpecido, caminhando na água. Ela não percebeu ou simplesmente não se importou. Nesse ponto, nossa vida ativa e feliz já havia desaparecido. Éramos apenas colegas de quarto, na minha percepção. Após entrar em contato com um advogado, ele recomendou que eu continuasse investigando e me pediu para manter segredo. Sugeriu a contratação de um investigador particular, e seguindo essa orientação, nas últimas 4 semanas, reunimos evidências significativas. O advogado informou que os documentos do divórcio estavam quase prontos, destacando que nosso estado permitia uma ação baseada em culpa. O investigador particular obteve fotos, vídeos e até mesmo mensagens de texto, considerando praticamente uma vitória garantida. Contudo, algo inesperado aconteceu ontem à noite. Ao confrontá-la sobre seu atraso em casa, algo dentro de mim mudou. O gelo que preenchia minhas veias deu lugar a um fogo ardente. Embora não me lembre exatamente do que ela disse, explode. Expressando minha decepção, mencionei que esperava que ela falasse apenas com o chefe dela. Ela reagiu de maneira desagradável e vingativa, alegando que eu não estava lá emocionalmente para ela, apenas relaxando em casa, mesmo sendo eu quem ganhava a maior parte do dinheiro. Argumentou que eu não a estimulava intelectualmente, apesar de eu ter um emprego altamente técnico. Informei a ela sobre a contratação de um advogado, e sua resposta foi um riso desdenhoso. Ela afirmou que minhas ameaças eram patéticas, dizendo que não havia chance de eu deixá-la, pois mesmo em um divórcio, ela ficaria com metade do meu salário. Ela alegou que, se ficasse com ela, ao menos teria benefícios ocasionais. Eu a confrontei, argumentando que ela se tornará uma pessoa diferente, e o que tínhamos não era mais um casamento. Ela riu novamente, insistindo que estamos no século XXI. Uma mulher pode ter o melhor dos 2 mundos, como provavelmente notou que não está falando de bolo. Ela riu novamente, foi para a cama, e eu enviei um e-mail para meu chefe, explicando que precisava de uma semana de folga para lidar com questões familiares. Ele, compreensivo, concedeu o pedido. Enquanto eu dormia no sofá do meu escritório, ela saiu pela manhã, apenas dizendo para eu não esperar acordado. Dirigi-me ao escritório do meu advogado, onde ele informou que os documentos estavam prontos. Ele trouxe um oficial de justiça consigo e perguntou como eu gostaria que os documentos fossem entregues. Agradeci ao advogado e disse a ele para prosseguir. Mesmo com as tentativas do advogado de me convencer do contrário, estava determinado a seguir adiante. O oficial de justiça, ao ouvir meu plano, riu e disse que eu era seu herói. Encomendei algo especial com a entrega acelerada e enviei o oficial de justiça para buscá-lo e entregá-lo junto com os documentos no local de trabalho da minha esposa. O oficial de justiça me contou os detalhes quando terminou. Chegou ao escritório dela com uma caixa grande e os documentos. Encontrou minha esposa conversando e rindo com colegas e amigos, perguntou seu nome, confirmou e indagou sobre o que se tratava. Colocou a caixa em uma mesa próxima e a abriu. Era um bolo personalizado com uma imagem impressa em glacê, algo que eu nem sabia que existia até esta manhã. A imagem retratava uma foto da minha esposa e seu chefe em um abraço, vestidos. Ficou evidente que a imagem estava sendo utilizada para comunicar algo, mas as palavras exatas não foram mencionadas. Aqui está o bolo, com as palavras, comam, escritas em glacê acima da imagem. O oficial de justiça posicionou os documentos ao lado da caixa do bolo sobre a mesa. Você foi notificada, disse ele. O que se desenrolou em seguida foi um grito alto dela, acompanhado por pelo menos 8 pessoas no escritório.
Ela virou o bolo, espero que involuntariamente, batendo na caixa que caiu no carpete, mas com a imagem ainda visível. Vários colegas começaram a repreendê-la, e ela começou a chorar e gritar. O oficial de justiça saiu às pressas. Meu celular não parava de tocar, e eu continuava direcionando as chamadas para a caixa postal. Eu não me preocupava em ler as mensagens. Ela não voltou para casa, mas a mãe dela me enviou uma mensagem dizendo que ela ficaria lá por enquanto. A jogada com o bolo foi eficaz, mas à medida que as horas passam, começo a considerar as palavras do meu advogado. Será que estraguei tudo? Atualizando sobre o bolo, porque sempre são os colegas de trabalho. Estou sobrecarregado com todo o apoio que recebi na semana passada. Ainda estou de folga do trabalho, pois meu chefe decidiu me dar 2 semanas em vez de uma, como eu havia solicitado. Ele é um bom sujeito. Já dividimos nossas economias ao meio, coloquei metade delas em uma conta em meu nome e alterei os débitos automáticos para hipoteca, bloqueios de crédito, etc. Tudo conforme meu advogado me aconselhou a fazer com os fundos domésticos. Em primeiro lugar, não temos filhos. Em segundo lugar, estou consultando um terapeuta para me ajudar. Encontrei um especializado em lidar com infidelidade, já houve 2 sessões. Estou me sentindo muito mais equilibrado. Ainda há momentos estranhos, mas não se comparam à mesma oscilação anterior. Depois da cena com o bolo, definitivamente estou seguindo o conselho do meu advogado. Ele disse: você pode ser feliz ou pode estar certo. Em relação a seguir seu conselho, e agora eu entendo isso. Ele me disse que se minha esposa quiser voltar para casa, não sou legalmente obrigado. No entanto, é necessário documentar todas as interações com ela. Ela ainda não está em casa, permanece na casa da mãe, mas expressou o desejo de nos encontrar no sábado para conversar. Meu advogado indicou que eu poderia concordar, mas preferia que, se ela quisesse discutir, fosse feito em seu escritório, com seu próprio advogado presente, além dele próprio. Comuniquei isso a ela por e-mail, e ela respondeu que não tinha um advogado. Meu advogado aconselhou que, caso ela aparecesse em seu escritório, eu deveria ter testemunhas e gravar a reunião. Deixei minha esposa ciente de que essa era minha condição para conversar com ela, e ela concordou. Portanto, 2 amigos em comum vieram, nós 3 com nossos celulares sobre a mesa, prontos para gravar. Quando ela entrou, tentou me abraçar de maneira estranha, mas eu simplesmente ergui minha mão, e os telefones começaram a gravar enquanto nos sentávamos à mesa da cozinha. Ela parecia genuinamente arrependida e compartilhou que sentia como se estivesse assistindo a um filme em vez de estar no controle de sua própria vida. Ela expressou empolgação e entusiasmo. Quando perguntei sobre o motivo, disse que realmente não me importava neste momento. Ela sentiu que me devia isso e começou a contar. Ela explicou que, ao retornar ao escritório quando este reabriu, aproximou-se muito de 3 colegas de trabalho, todas alguns anos mais velhas do que ela, sendo 2 delas divorciadas. Contou que essas colegas influenciaram sua percepção, dizendo-lhe que merecia mais do que estava recebendo. Elas constantemente indagavam sobre sua vida doméstica, e a líder aparentemente analisava psicologicamente minha esposa com base nas histórias que ela compartilhara sobre meus problemas com gerentes no início da minha carreira. A líder interpretou isso como se eu me sentisse ameaçado por pessoas educadas, afirmando que eu era um homem submisso e que minha esposa precisava de um homem dominante em sua vida. Diante disso, ela reconheceu que, se eu tivesse descoberto, poderia ter reagido com raiva e ameaças, mas optou por se conformar. Minha esposa ainda mantém seu emprego, mas é provável que seja por pouco tempo. As pessoas que testemunharam a situação do bolo foram minha esposa, as 3 colegas problemáticas, o parceiro de caso, o chefe dela, e, segundo ela, mais 2 colegas de trabalho que estavam no mesmo nível hierárquico. O chefe encerrou imediatamente o caso e instruiu minha esposa a se comunicar apenas por e-mail. Ele deixou claro que se ela tentasse aparecer em seu escritório sozinha, imediatamente chamaria um colega de trabalho. As 3 colegas problemáticas voltaram-se contra ela imediatamente, recriminando-a por ter feito algo tão terrível. Os outros colegas de trabalho, segundo ela, optaram por não se envolver em seu drama, portanto, não houve relatos para o Departamento de Recursos Humanos. Ela compartilhou que a atitude das 3 amigas virando contra ela a deixou em estado de torpor. Parecia que ela estava realmente envergonhada e disse que precisava pedir 5.000. Fiquei confuso porque ainda havia dinheiro na conta dela, e deixei claro que ela tinha recursos, pois estava morando com a mãe e não tinha grandes despesas. Acontece que a líder e as outras 2 colegas problemáticas queriam ser pagas para manter em silêncio, chantageando-a, estabeleceram um prazo, caso contrário, prometeram revelar todos os detalhes sórdidos ao RH.
Ela implorou por ajuda, e eu disse a ela que, mesmo se ela cedesse agora, a situação não voltaria ao normal. Tudo mudaria, e se ela pagasse, provavelmente seria necessário mais dinheiro no futuro. Sugeri que o melhor para ela fosse denunciar a situação ao seu chefe e colegas de trabalho, pois seria mais vantajoso do que passar noites sem dormir, aguardando as consequências. Pareceu que ela estava indecisa, mas finalmente fez a grande pergunta sobre o que aconteceria conosco. Respondi que não existia mais nós, que tudo havia acabado, e a aconselhei a procurar um advogado para discutir o divórcio. Acrescentei que o melhor que eu poderia fazer era orientá-la sobre como lidar com a situação no trabalho, mas ela provavelmente precisaria considerar outra carreira após tudo isso. Também sugeri que ela buscasse terapia por conta própria, pois alguém que pode rir na minha cara e, uma semana depois, implorar por ajuda, precisa de assistência para se reorganizar emocionalmente. Ela mencionou o incidente do bolo, e minha resposta foi simplesmente afirmativa, indicando que estava procurando alguém para resolver a situação. Logo após essa conversa, ela partiu, e não sei se seguirá meu conselho ou tentará ceder ao suborno proposto por seus colegas de trabalho, pois são frequentemente eles os responsáveis por tais situações. Na primeira semana de retorno ao trabalho, meu chefe anunciou que poderíamos sair ao meio-dia para o feriado da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Estou indo muito melhor e continuo com a terapia individual. No último fim de semana, decidi dirigir pelas estradas rurais para relaxar e me deparei com um criador de cães. Intrigado, parei para ver e conheci um homem asiático que criava uma raça de cães asiáticos que eu nunca havia visto antes. Ele compartilhou detalhes sobre a lealdade e coragem desses cães. Após brincar com alguns deles, estou pensando em voltar para comprar um, mesmo que sejam bastante caros. Parece que são chamados de Jesus. Minha esposa sempre considerou ter um cachorro, mas nunca encontrou uma raça de que gostasse. Entretanto, minha esposa ainda não retornou para casa e não fez nenhuma tentativa direta de contato. No entanto, ela contratou um advogado. Meu advogado me telefonou e mencionou algo como: prepare-se, você vai visitar um terapeuta de casais. Respondi que não estava interessado em um divórcio, mas ele concordou e, em seguida, disse algo crucial. Normalmente, ele aconselharia para que o outro advogado se afastasse, mas agora eu deveria retratar-me como uma pessoa razoável. Assim, eu precisaria considerar pedidos razoáveis e ouvir o meu advogado. Ele destacou que, para essa sessão, eu não deveria admitir culpa ou falhas em nenhum aspecto e não concordar com nada. Não considero necessário participar de uma segunda sessão, mas decidi comparecer se ainda estivesse decidido a prosseguir com o divórcio. Durante a sessão, respondi às perguntas de forma neutra, evitando gritar ou acusar. A visita, se é que posso chamá-la assim, ocorreu através de um link online, eu na minha casa e minha esposa na casa da mãe dela, enquanto a terapeuta estava em um escritório. A terapeuta mostrou interesse em atribuir a culpa, tentando entender como a distância poderia criar necessidades. Eu simplesmente afirmei que são necessárias duas pessoas para causar uma ruptura no casamento. Apontei que ela e o chefe dela, ao ficarem presos ao passado, estavam impedindo a possibilidade de um futuro maravilhoso. Destaquei que o comportamento passado é um indicador do comportamento futuro. Não pretendi fingir nem por um segundo que estava manipulando ou enrolando a situação, pois eu simplesmente não me envolvi mais do que o necessário. Ao longo das 2 horas, eles tentaram me fazer assumir 10% da culpa para que pudéssemos seguir em frente, mas recusei. Ao final da sessão, a terapeuta questionou minha aparente frieza, e eu respondi explicando os danos mentais semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático que a infidelidade pode causar. Quando a sessão estava prestes a terminar, minha esposa perguntou se concordaria em participar de outra no próximo fim de semana. Eu disse que não achava uma boa ideia, e ela implorou para saber o que seria necessário para eu concordar. Simplesmente desejei boa noite e encerrei a chamada. Agora, estou apenas aguardando para ver qual será o próximo pedido razoável que não poderei recusar, talvez para que meu advogado possa retratar que sou uma pessoa bem ajustada que teve um único acesso de mau comportamento, em vez de uma tendência contínua. Compartilhe suas opiniões nos comentários sobre como lidaria de maneira diferente nessas situações. O vídeo foi feito com muito carinho, então dê um like e inscreva-se. Agradeço.